Hoje nós iremos continuar com a nossa recapitulação das exposições do livro de Gênesis e com a graça de Deus nós iremos caminhar no capítulo de número 18. E nós somos profundamente abençoados ao estudarmos a vida de Abraão. As suas experiências com Deus nos inspiram e também nos impele a buscarmos uma vida de comunhão com Deus como esse homem teve, como esse homem vivenciou. E a cada capítulo nós podemos extrair lições preciosas que podemos aprender com a trajetória desse homem chamado Abraão. Basicamente, o capítulo de número 18, ele vai mostrar esse momento na vida de Abraão, onde o Senhor aparece, onde o Senhor se manifesta a Abraão. E o capítulo 18, pode muito bem ser dividido em três partes. Do versículo 1 ao versículo 3, nós temos o que denominamos de uma teofania. Abraão recebe a visita de três seres celestiais. Do versículo 3 a 14, nós temos a segunda parte, a segunda sessão, que vai apresentar a nós os aspectos do verdadeiro culto a Deus. E do capítulo 18, do verso 16 até o verso de número 33, nós iremos ter um momento em que Abraão intercede pelo seu sobrinho e nós podemos aprender o valor e o poder da intercessão diante de Deus. Então, a minha oração hoje é que o Senhor possa estar ministrando ao nosso coração através de todo o aprendizado que nós teremos no decorrer desses minutos que passaremos juntos meditando na palavra do Senhor nosso Deus. A primeira parte do capítulo 18 vai do verso 1 ao verso 3, e nós temos aqui o que podemos chamar de uma teofania. O texto diz: apareceu o Senhor a Abrão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. O texto descreve o que nós chamamos na teologia de uma teofania. E, basicamente, a ideia da teofania é uma aparição, é uma manifestação de Deus. Essa palavra teofania, ela vem de duas palavras do grego, theos, que é Deus, e phaneia, que é manifestação. Então, a palavra teofania, ela significa a manifestação da presença de Deus. É isso que trata aqui essa primeira parte do capítulo 18. E ele abre descrevendo a manifestação da glória de Deus para Abraão. Capítulo 17, que nós não tivemos a oportunidade de estudar, de recapitular, porque nós queremos otimizar o tempo, mas o capítulo 17 vai falar de um momento entre Abraão e o Senhor, quando o Senhor faz aliança com Abraão, ali o Senhor institui a circuncisão, muda o nome dele de Abrão, que quer dizer pai exaltado, para Abraão, que quer dizer pai de multidões, muda o nome de Sara, que era Sarai, que significa minha princesa, para Sara, princesa, e ali o Senhor começa a delinear um caminho muito precioso que Abraão certamente iria trilhar. E o capítulo 17 é seguido dessa experiência do capítulo 18, onde o Senhor se manifesta a Abraão, onde a presença de Deus é manifesta ao patriarca, e nós temos o que denominamos de teofania. O que a teofania mostra para nós? O que a teofania nos comunica? O que ela revela para nós? O que podemos extrair dessa experiência de Abraão e aplicar em nossa vida cristã? Primeiro, a teofania, ela revela que o nosso Deus é um Deus relacional. É isso mesmo. Esse Deus que nós servimos é um Deus que se relaciona, é um Deus que busca se relacionar conosco. E é interessante porque no estudo da teontologia, nós aprendemos que Deus é um ser transcendental.
Deus é um ser que transcende o espaço e o tempo. Não há nada que possa comportar Deus e a sua glória. Não há nada que possa limitá-lo, contê-lo. O universo cabe na palma da sua mão. Ele é Senhor de tudo. Ele enche tudo e a todos. Esse é o Deus soberano a qual nós servimos. Um Deus que transcende a tudo. Mas ao mesmo tempo que o nosso Deus é um Deus transcendental, Ele também é um Deus imanente. E a palavra imanente significa comunica-se, contacta. É aquele Deus que habita, é aquele Deus que se relaciona. Então é um mistério da teologia. Porque como pode um ser que não cabe no universo, que o universo não comporta a sua glória, mas ele cabe dentro dos nossos corações. Ele habita dentro de nós. E essa é a imanência, é a manifestação de Deus em nós. É Deus se revelando em nós para depois se revelar através de nós. E tudo isso mostra que não existe espaço nem distância em que Deus não nos busque para se relacionar conosco, para interagir conosco. A teofania também mostra que esse Deus é um Deus pessoal. A presença de Deus, ao longo da história bíblica, ela se manifesta de várias formas e de várias maneiras. Nós temos, por exemplo, o Senhor aparecendo a Abraão numa chama, no capítulo de número 17. Nós temos o Senhor aparecendo a Jacó através de uma visão de uma escada, no qual o topo era o céu, e os anjos subiam e desciam por essa escada. Nós temos a manifestação da presença do Senhor a Elias, através do vento. Ali naquela caverna, ele aguarda a manifestação da presença de Deus, e o Senhor vem a ele por meio de um vento suave, de uma brisa suave. Agora, o Senhor se materializa. É o que nós chamamos de antropomorfismo. Deus assume uma forma humana para contactar Abraão, para se relacionar com Abraão. As nossas experiências, elas são importantes, porque a vida cristã, ela é feita de, sim, experiências. É evidente que essas experiências precisam passar pelo crivo das Escrituras. Toda experiência cristã precisa ter fundamento e a base na palavra de Deus, nas Escrituras. Mas elas fazem parte da nossa caminhada e trajetória cristã. O cristão maduro, ele é um cristão que tem a sua fé fundamentada nas Escrituras, mas ele também é um cristão que tem experiências com Deus, que tem experiências espirituais. E essas experiências, elas são pessoais. E aí nós temos uma questão. Tem muita gente tentando normatizar a experiência com Deus. A pessoa teve uma determinada experiência e ela começa a pregar que a experiência com Deus é assim, que Deus se manifesta daquela forma. Não, Ele agiu, Ele se manifestou na sua vida dessa maneira, mas Ele age de forma pessoal a cada um de nós, até porque o culto não é coletivo, o culto é pessoal, o culto é Deus falando conosco e nós oferecendo o que temos de melhor ao Senhor, e nessa relação Deus se manifesta a nós de forma muito particular e de forma muito pessoal. O Senhor se revela a Abraão aqui, assumindo a forma de um ser físico, de um homem, de uma personagem, e vai até Abraão, busca Abraão quando ele estava acampado em Manre, ali até a sua tenda. Uma outra verdade que a teofania comunica é que a presença de Deus é algo que só é percebido para aqueles que são íntimos de Deus. É isso mesmo. Um fato me chama a atenção aqui no texto, é que Abraão, ele ergue os olhos, o texto diz isso, e ele vê 3 personagens vindo em sua direção. E Abraão corre em direção a eles, e ao chegar ali, Abraão se prostra diante do Senhor. Porque o versículo 1 é muito claro, ele diz que o Senhor aparece a Abraão, o verso seguinte diz que 2 anjos, 3 seres, vão até Abraão. Ou seja, 2 daqueles seres eram anjos que acompanhavam o Senhor e um deles era o próprio Deus pré-encarnado. E Abraão corre em direção ao Senhor e ele se prostra diante do Senhor. Ele não se prostra diante da pessoa errada, ele se prostra exatamente diante do Senhor e adora o Senhor. Abraão percebe
que ali não eram apenas anjos, que não eram apenas seres celestiais, ou ele não confundiu achando que eram homens. Abraão percebeu que ali era o Senhor. Ali era o Senhor. E isso mostra que Abraão era um homem que tinha intimidade com Deus, porque ele conhecia Deus, ele conhecia o Senhor. Essa é uma questão relevante. Tem muita gente que entra e sai do culto e não consegue sentir a presença de Deus. E muitas vezes terceiriza a responsabilidade, colocando a culpa no louvor, que não foi muito bem naquele dia, do pregador, que não foi muito seguro ou foi muito feliz nas suas palavras. E a pessoa, ela entra e sai vazia. Ela não consegue sentir, não consegue se alegrar, não consegue se quebrantar, não consegue mais chorar, não consegue mais se alegrar. O culto para ela virou um programa como outro qualquer, como ir ao shopping, como ir ao cinema, ou coisa do tipo. Porque ela banalizou esse momento aqui, que é um momento sagrado, que é um momento muito especial, onde Deus manifesta a sua presença aqui. Mas a pessoa não consegue mais perceber isso, porque talvez ela fechou o coração dela, ou o coração dela está se movendo em outra direção, que não é o Senhor. Aprendemos com Abraão que para sentir a presença de Deus, nós precisamos cultivar uma cultura de intimidade com Deus. Precisamos cultivar uma cultura de comunhão com Deus. Não há a mínima condição de você sentir a presença de Deus no culto público se você passou o dia inteiro navegando nas redes sociais, conversando o que não deve, vendo postais que não edificam, ou assistindo algo que não edifica, ou conversando conversas que não constroem e edificam. E aí você chega no templo e você quer que tenha um botão que aperte e você começa a se arrupiar e sentir a presença de Deus, porque a vida cristã não é assim e a comunhão com Deus também não é assim. É algo processual. Se você quer sentir a presença de Deus no culto, você precisa começar pela manhã, porque o culto não é esse momento aqui no templo, o culto é a nossa vida diante do Senhor. E aí você precisa pavimentar esse caminho, já conectado com Deus, nas primeiras horas do dia quando você acorda, quer no trabalho, fazendo com excelência para a glória de Deus, glorificando o Senhor, é na escola, é na faculdade, você já está conectado com Deus. E aí eu lhe garanto que quando você transpor aquelas portas, você vai estar cheio da presença de Deus. E isso vai independer de quem está tocando ou cantando ou pregando aqui, porque você já veio com ela para cá. E quando nós nos unimos e unimos o nosso coração em adoração, rendidos ao altar de Deus, Deus não é indiferente a isso. Ele manifesta a sua presença. Mas a presença de Deus manifesta, e para percebê-la e senti-la, é algo que em parte depende de mim e de você. Nós precisamos buscar isso, construir isso, para que possamos perceber a presença do Senhor. Uma outra verdade que a teofania revela é que a presença de Deus, ela se manifesta quando nós mais precisamos do Senhor. Assim como Deus se revela a Agar no meio do deserto, e ela estava já para morrer, lembra do capítulo 16? Ela foge da casa de Abraão, e havia acabado a água, havia acabado o alimento, ela estava grávida, estava sozinha no meio do deserto, estava já desfalecendo, e é nesse momento em que o Senhor aparece. Meus irmãos, Deus nunca se atrasa, Deus sempre chega na hora certa, Deus sempre se manifesta no momento exato. Quem sabe você está me ouvindo nessa noite, e o seu coração tem estado muito inquieto nesses dias. Talvez você está tomado de ansiedade, esperando que algo aconteça, ou que algo chegue que ainda não veio, e você julga que Deus está tardando ou que está demorando para chegar. Mas descansa o seu coração nessa noite, porque Deus tem o seu tempo, o seu jeito e o seu modo de agir. Tudo vai acontecer no tempo certo, e o tempo certo não é o meu e nem o seu, é o tempo de Deus. É o momento de Deus. Abraão e Sara estavam com o coração desanimados. Podemos dizer, à luz do versículo 12, acompanha comigo aí, por favor, se você está com sua Bíblia aberta, no capítulo 18, que Abraão e Sara estavam com o coração muito desmotivados. Quando o Senhor diz para Abraão que Sara daria à luz a um filho daqui a 1 ano, olha como Sara reage. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Perceba, os irmãos, que Sara já não acreditava mais
na concretização da promessa. Sara não cria mais que aquela promessa que Deus deu a eles, quando eles estavam em Ur, iria se cumprir. Porque os anos se passaram, os dias se foram, a velhice chegou. Sara já tinha entrado num período da vida da mulher chamado de menopausa, onde o ciclo de produção e fertilidade já tinha se encerrado. Além do mais, Sara era estéril. Então ela não via mais, nem de longe, a promessa. Ela não via a possibilidade da promessa se cumprir. Deus aparece exatamente nesse momento. Que o seu coração possa estar em paz nessa noite. Porque na hora que você precisar, Deus estará ao seu lado. Deus irá se manifestar em seu favor. Ele nunca falha com o filho seu. Amém, queridos? Mas a segunda parte do capítulo 18, ela vai nos apontar o caminho para o culto que Deus se agrada. Para um culto verdadeiro. Para um culto em que Deus tem prazer nele. Nós sabemos que existe muitos cultos por aí, mas nem todos são verdadeiros. E quais as características, quais os aspectos do verdadeiro culto? Ou melhor, qual é o tipo de culto que Deus quer receber de nós? Porque nós, muitas vezes, planejamos o culto do jeito que nós gostamos. Cantamos as músicas que nós gostamos, ouvimos pregações que nós gostamos, mas o culto não é para nós, o culto é para Deus. Eu acho que antes de pensarmos numa música e numa pregação para apresentar no culto, devemos perguntar o que Deus quer receber de nós. O que Deus quer de nós. Porque culto é um momento onde tributamos louvor a Deus, onde honramos ao Senhor. E Abraão, com a sua experiência, ele nos ajuda nessa perspectiva de oferecermos a Deus um culto que Ele se agradará e Ele será glorificado através de nós. Então, o primeiro aspecto de um culto verdadeiro é que um culto verdadeiro, ele é um lugar onde Deus manifesta a sua presença. O versículo 1 começa dizendo que apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre. O que faz do culto um lugar especial é a presença de Deus. O texto abre dizendo que Deus aparece, que Deus se manifesta. Aqui nós temos a expressão Yahweh, ou aportuguesadamente Yahvé, Senhor, uma designação do nome de Deus. É o próprio Deus que se manifesta aqui. É Ele que vem até Abraão. E a presença de Deus é algo sobrenatural, irmãos. Quando eu digo que a presença de Deus é algo sobrenatural, eu não falo apenas no aspecto sensorial, do que você pode sentir, do que você pode vivenciar na presença de Deus. Mas quando eu falo que a presença de Deus é algo sobrenatural, eu digo respeito ao fato de que nós não podemos agendar a manifestação dessa presença. A presença de Deus não é algo que está na agenda do homem, que o homem agenda. Como tem muita gente por aí dizendo, hoje é a segunda da libertação, amanhã é a terça da prosperidade, quarta é a quarta da cura, e aí vai colocando um dia na semana para cada coisa, como se Deus estivesse condicionado à agenda do homem, como se o Espírito dependesse da liberação e da provocação humana para agir. Não, irmãos, Jesus ensina que o Espírito de Deus, ele age como um vento, ele sopra onde quer e ouvimos a sua voz. Você não tem controle sobre o vento, assim como você não tem controle sobre a presença de Deus. Deus se manifesta onde quer, na medida que Ele quer e da forma que Ele quer, porque Ele é Deus e é soberano. E eu não creio, sou cético quanto a isso. Há pessoas que provocam a presença de Deus. Existem inclusive práticas por aí, onde alguém toca um chofar para invocar a presença de Deus. Ou alguém tem a prática de ungir todos que estão no culto para sentirem algo ou alguma coisa.
Já houve casos de banhar pessoas, de jogar água sobre a cabeça, para que a pessoa possa sentir alguma coisa. Meus irmãos, a única coisa que você precisa ter e fazer para sentir a presença de Deus é rasgar o seu coração diante do Senhor. É a única coisa. É abrir o seu coração. Isso lhe será suficiente. E isso é suficiente para Deus, porque a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita a um coração assim. A presença de Deus também é algo singular, e isso faz do culto um momento único. E infelizmente, de tanto virem ao templo e praticarem o culto, as pessoas estão perdendo a importância e o valor, a essência do culto. Elas vêm de qualquer maneira, às vezes vêm por outra motivação e não pelo Senhor, vêm porque o ciclo de amizade que você construiu é da igreja, seus amigos são daqui, você gosta de depois do culto bater um papo na calçada da igreja, ou então sair com eles para comer uma pizza, ou no dia que você está mais endinheirado, vai no rodízio de carne, né? E aí você criou aquele vínculo, você gosta do ambiente, é um louvor bacana, é uma palavra legal, então tudo isso lhe atrai a vir. Mas, meus irmãos, nada disso deveria nos trazer aqui, o que deveria nos mover a este lugar, o que deveria nos motivar a estar aqui, é buscarmos ao Senhor e o adorarmos de todo o nosso coração. É isso que deveríamos buscar, de toda a nossa alma. A presença de Deus também é algo prazeroso, irmãos. E Abraão revela isso. Nas palavras de Abraão, ele diz assim: se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Em outras palavras, o que é que Abraão estava dizendo para o Senhor? Se o Senhor me considera digno, não vá embora. Fique um pouco mais, se demore um pouco mais. Se a presença de Deus não fosse algo prazeroso, certamente Abraão não faria conta disso. Ele não insistiria para que o Senhor permanecesse, mas ele insiste dizendo: fica um pouco mais, permanece um pouco mais, porque está muito bom aqui, não há nada que se compare a estar em tua presença, Senhor. E aí nós entendemos as palavras do salmista, quando ele diz que preferia estar um dia nos atos do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. Porque a presença de Deus é algo envolvente. E muitas vezes as pessoas estão vindo ao culto com uma motivação equivocada e ficam contando os minutos para o culto terminar. Irmãos, eu sou muito perceptivo. E eu fico às vezes observando gente, às vezes inquieta no culto, pedindo para que eu pare de pregar para que o culto acabe. E o problema não é porque ela está apressada, porque quando termina o culto ela fica lá, talvez meia hora, 40 minutos na calçada conversando. Então o problema não é a pressa, porque tem algo para resolver. O problema é que ela não tem mais prazer em estar na presença de Deus. Nós já oferecemos a Deus muito pouco do nosso tempo. Nós não oferecemos nem um dízimo do nosso tempo a Deus. Um dia tem 24 horas. Em tese, você deveria oferecer 2 horas e 40 minutos por dia a Deus. E isso é muito pobre, porque nós temos 2 cultos aqui no templo. Cultos de 1h30, no máximo 2 horas. E as pessoas às vezes se sentem cansadas. Quando eu vejo esse tipo de postura, eu me lembro das palavras do profeta Malaquias. Malaquias denuncia o culto sem alma. E ele chega a dizer, não ele, o Senhor através dele: por que vocês vêm ainda aqui? Vocês não deveriam voltar aqui. Por que vocês vêm e oferecem o pior que vocês têm? Porque eu não recebo. Vocês não são obrigados a oferecer. Deus não recebe esmola, irmãos. Deus é digno do nosso melhor. Então, se você vem ao culto, venha com todo o seu ser, venha com o seu coração, venha com a sua alma. Venha entregue, venha para render o que você tem de melhor ao Senhor. Porque o culto fará diferença na sua vida a partir dessa postura que você tomará. Amém? Culto também é lugar de adoração a Deus. O versículo 2 diz que ele levantou os olhos e viu 3 homens
em pé em frente dele, e ele vendo, ele corre ao encontro deles, até a porta da tenda, e ele se prostra, rosto em terra. Nós temos aqui o retrato fiel do que é a verdadeira adoração. O que é adorar a Deus? Eu tenho estudado nesses últimos dias um pouco sobre adoração, e uma coisa que nós precisamos entender é que a adoração, ela transcende mais a muito o momento musical do culto. Inclusive, nós mudamos aqui o vocabulário. Nós não chamamos mais o momento musical de adoração. Nós chamamos de momento musical, porque é isso. Porque caso contrário, os irmãos irão começar a achar que a adoração se restringe ao momento musical do culto. E a bem da verdade, a adoração verdadeira, ela tem muito mais a ver com o que você faz dessa porta para a rua do que dessa porta para dentro. Porque adorar aqui é fácil. Levantar as mãos e cantar é fácil. Mas a verdadeira adoração, ela reflete-se na sua vida, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como cidadão, como empregado, como patrão. É assim que nós adoramos a Deus. Então, não adore a Deus apenas cantando, ou tocando, ou orando. Adore a Deus com a sua vida, com o seu ser diante do Senhor. O que é então a verdadeira adoração? A verdadeira adoração, ela em primeiro lugar é outra circunstancial. A gente vê aqui que as circunstâncias, elas não impedem Abraão de adorar o Senhor. O versículo 1 diz que quando o Senhor aparece, era no maior calor do dia. E o versículo 11 diz que Abraão já era velho, já era idoso, avançado em idade. Mas o que é que ele faz? Ele se prostra diante do Senhor. Deixa eu só lhe informar onde Abraão estava quando esse acontecimento ocorre. Ele estava no deserto do Negueb. Nessa época do ano, nessa região, meio-dia, a temperatura chega a 43 graus. Abraão já era um senhor de idade, mas nada disso limita-o de adorar. Porque ele corre e ele se prostra e ele adora o Senhor. Irmãos, tem gente que não tem coragem de ficar nem 20 minutos em pé na hora do louvor. Eu não estou aqui dizendo que você só adora se estiver em pé, não. Mas você não é aleijado, graças a Deus por isso. E os aleijados gostariam de ficar em pé. E aí você não tem coragem de ficar 20 minutos em pé, mas você fica 20 minutos, 30 minutos, quando termina o culto na calçada da igreja. Que doença é essa que você tem nas costas e nas pernas, que você fica em pé do lado de fora e não pode ficar no momento do louvor? É porque você não considera onde você está e o que você está fazendo. É porque você adora a Deus oferecendo o que sobra, e não aquilo que você tem de melhor. Eu fico profundamente incomodado com isso. Sabe por quê, irmãos? Não é porque você está sentado e me incomoda a mim que estou cantando ou tocando aqui. É porque eu estou aqui para adorar a Deus, para oferecer o que eu tenho de melhor a Deus. E eu fico pensando, se fosse para mim, eu não receberia. Quem dirá Deus? Então adore a Deus com o que você tem de melhor. A verdadeira adoração, ela, em segundo lugar, emerge de um coração humilde diante do Senhor. O texto diz que ele corre até a porta e ele se prostra diante do Senhor. Nós temos aqui uma das descrições de adoração na Bíblia, porque algumas palavras descrevem atitudes de adoração e remetem para a essência da adoração. E uma dessas palavras é no grego proskunei, que quer dizer prostrar-se. E o que é que significa se prostrar? Significa se humilhar, se dobrar. Alguém que se prostra é alguém que está reconhecendo que aquele no qual ele está se prostrando diante dele é maior do que ele e é digno da sua consideração. É isso que Abraão faz. Mas culto não é só lugar de adoração. Culto também é lugar de entrega. Dos versos 4 a 8,
nós temos aqui a montagem de um grande buffet, de um banquete de 5 estrelas, onde Abraão, ele oferece a Deus o que ele tinha de melhor, e ele coloca diante do Senhor aqui. E olha o que o texto diz, Abraão falando aqui: traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Depois o texto diz: trarei um bocado de pão. Depois diz: amassa, Abraão falando aqui para os seus servos, depressa 3 medidas de flor de farinha e fazes pão assado ao borralho. O texto continua dizendo: corre ao gado, diz Abraão, toma um novilho tenro e bom. Correu, desculpe, ao gado. Toma um novilho tenro e bom. E deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. O texto continua: tomou também coalhada. Por isso que eu gosto de coalhada. Coalhada é de Deus, irmãos. Coalhada e leite. E o novilho que mandara preparar. E pôs tudo diante de Abraão. Você está mentalizando aí o tamanho dessa mesa? A fartura dessa mesa? Aprendemos com Abraão que culto é lugar de entrega. E essa é uma das crises que nós temos e vemos o reflexo dela na vida cristã e no evangelicalismo brasileiro. Porque muita gente tem vindo ao culto para receber, e culto é lugar de entrega e não de receber. Você deve vir ao culto para entregar, para ofertar e não para receber. Nós vivemos a época da geração do sanguessuga, que está lá em Provérbio, do dadá, sempre quer mais, sempre quer receber, sempre quer alcançar. Quando é que você vai parar de reclamar ou de pedir e começar a agradecer por tudo que Deus aí tem feito na sua vida, meu irmão? Culto é lugar disso, de gratidão. Culto é lugar de oferecer a Deus o melhor que nós temos. E Abraão nos ensina isso. O texto diz que ele manda preparar pão da flor de farinha. O que era a flor de farinha? Era aquela farinha mais fina que tinha, a farinha mais nobre. Aqui no Ceará, nós temos a farinha d'água, né? Que é aquela farinha caroçuda. Cearense, todo cearense que se preza gosta de farinha e de baião. Cearense que não gosta de farinha e de baião é um cearense, sabe, tabajara, falso. E até os que não são cearenses começam a gostar também, né? Quando vem para cá, para a terrinha boa. Pois bem, Abraão não disse para você: vá lá e pegue qualquer farinha que tiver lá. Ele disse: não, eu quero que você pegue a melhor que tem. Aquela farinha naquele lugar que eu guardei lá, para um momento especial, para uma ocasião especial, para uma visita ilustre. É aquela farinha fina, que eles não vão precisar nem mastigar, porque o pão vai ficar macio. Então faz o pão com essa farinha. Ele manda trazer um novilho tenro. O que é um novilho tenro? É um novilho novo. Por que o novilho tinha que ser novo? Porque a carne é macia. Diferente daquela carne que parece uma borracha, que você desloca a mandíbula de mastigar e não chega ao fim. Oh, coisa horrível, né? Não, era uma carne macia, porque era um novilho novo, um novilho tenro. Perceba, os irmãos, que Abraão, ele prepara o melhor que ele tinha. Ele pega o melhor que ele tinha na despensa, no rebanho, para oferecer ao Senhor. E a minha pergunta para você hoje é: o que você tem oferecido a Deus? Qual tem sido a qualidade do seu culto? Qual é a qualidade da sua oferta? Talvez você tenha oferecido a Deus o que sobra do seu tempo, o que sobra das suas forças, o que sobra do teu fervor, o que sobra das suas afeições. Deus sempre está sendo relegado a segundo, terceiro ou 10º lugar na sua vida, porque você tem priorizado outras coisas dessa vida em lugar de Deus. Deus merece o melhor que nós temos, irmãos. Culto também é lugar de oferecer a Deus o melhor que temos, mas em abundância. E Abraão nos ensina isso. Abraão não apenas ofereceu o melhor que tinha, ele ofereceu o melhor que tinha em abundância. Olha o que o texto vai dizer. Ele manda que tragam 3 medidas de flor de farinha. Sabe quanto é que daria isso em quilos? 6 quilos
de farinha. É pão que não acaba mais. Era muito pão que daria para fazer com 6 quilos de farinha. Evidentemente que o Senhor e os 2 anjos não iam comer tudo isso. Mas ele queria que sobrasse mesmo, ele não queria que faltasse. Ele não queria oferecer nada com miséria, com restrição, ele queria oferecer com abundância. Era o melhor mesmo, porque ele reconhecia que tudo que ele tinha era de Deus e vinha do Senhor. Se Deus pedisse tudo a ele, como Deus vai pedir no capítulo 22, ele daria, porque ele entende, na visão de mordomia, que ele não era dono de nada, que tudo vinha de Deus e era de Deus. Ele manda que prepare o novilho inteiro. Não era uma banda, não era uma parte, era o novilho todo. Mata o novilho e prepara todinho. Coloca sobre a mesa. Meus irmãos, não devemos oferecer a Deus sobras. Você sabe o que você tem oferecido a Deus. E a qualidade dessa oferta que você tem dado a Deus. E Deus sabe também. Porque Deus conhece o nosso coração. Culto também é lugar de oferecer a Deus o nosso serviço. Os versos 6 e 7 indicam isso. E algumas palavras demonstram a prontidão de Abraão em servir a Deus. Olha que coisa intrigante. Abraão, ele oferece a Deus o melhor. Ele oferece a Deus o melhor com abundância. Mas ele oferece a Deus o melhor com abundância. E ele se oferece também a Deus como oferta ao Senhor. O texto vai dizer que ele apressou-se. O outro verso diz que ele correu ao gado. O outro diz que ele apressou-se em preparar. Então percebam os irmãos que Abraão, ele não apenas atarefou os servos dizendo, vá lá e faça isso, pegue isso. Ele mesmo colocou a mão na massa. Ele foi ao trabalho, porque ele queria também ser útil. E ele queria dizer para o Senhor, eu preparei com a minha própria mão. Eu preparei o melhor que eu tinha com abundância para o Senhor, porque o Senhor é digno de tudo que eu tenho de melhor. O verso 8 diz que Abraão ficou em pé em volta da mesa. O que é que isso significa? Que ele estava pronto para servir. Porque quem é que ficava em pé em volta da mesa? Os garçons, os servos, os escravos. Só para o Senhor chamar e dar uma ordem, uma tarefa. Abraão ficou em pé em volta da mesa para servir, pronto para servir. É isso que Abraão nos ensina, irmãos. Mas em último lugar, e creio eu que eu não terei como concluir o capítulo 18 hoje, eu quero dizer que culto também é lugar onde as promessas de Deus são renovadas em nossa vida. Dos versos 9 a 15, nós temos essa verdade espiritual, de que no culto Deus renova as promessas dele em nossa vida. E começa logo no verso 11, diz que Deus fala a Abraão, e o verso 11 nos ensina que as promessas de Deus, elas nunca falham, elas nunca caducam. O texto diz que Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. Sara já havia cessado o costume das mulheres. Mas sabe, irmãos, o que é que nós podemos aprender com isso? Que as promessas de Deus, elas não têm prazo de validade. Elas não estão limitadas às circunstâncias. Elas não estão limitadas ao tempo. No momento certo, Deus cumprirá toda a sua palavra. E assim como Deus disse, acontecerá. Não era o fato de Abraão ser idoso, de Sara ser idosa, de Sara ter cessado o costume das mulheres, de Sara ser estéril, que a promessa não aconteceria, porque as circunstâncias não limitam as promessas de Deus em nossa vida. Precisamos aprender a esperar em Deus. Essa é a verdade. Porque a paciência é uma virtude que está em extinção em nosso tempo. Essa geração é uma geração imediatista, do aqui, do agora, do ontem. E Deus, Ele não age dessa forma. As promessas de Deus, além de não caducarem, elas também são surpreendentes. E o verso 12 e 13 mostra isso. Quando o Senhor disse para Abraão que ele seria pai, num período de 1 ano, depois daquela visita, Sara estava ouvindo.
Talvez foi daí que as irmãs aprenderam o costume de ouvir as conversas. Sara estava ouvindo a conversa de trás da tenda. E como a tenda era de algodão, de lã, ela dava para ouvir direito. Não precisou nem colocar o copo, né? Estava ouvindo perfeitamente. E aí, quando o Senhor disse para Abraão, daqui a 1 ano eu vou voltar aqui, e você já será pai de um garoto. Sara achou aquilo tão absurdo, que ela riu alto sem se sentir, talvez. Ela riu. E o Senhor viu, porque Deus vê todas as coisas. O Senhor viu e disse, por que você riu, Sara? Por que você está rindo? E ela disse, não, eu não ri. Ficou com medo. Eu não ri. Ele disse, você riu sim. Só por causa disso. O nome do menino vai ser Isaac. Irmãos, eu imagino que toda a vida que Sara chamava o filho pelo nome. Isaac, está na hora de tomar banho. Isaac, venha tomar o leite. Toda a vida que aquela mulher chamava aquele filho pelo nome Isaac, ela lembrava, um dia eu ri achando que era impossível, mas agora eu sei que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Porque esse menino é a materialização da fidelidade de Deus em minha vida. Aleluia! Meus queridos, quando achamos que é o fim, Deus nos surpreende com a sua graça e a sua presença. Não é o fim. Não é o fim. Em último lugar, as promessas de Deus são ilimitadas. O verso 14 diz isso. O texto termina dizendo, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? E Deus diz, pois daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Esse é o Deus que nós servimos. É difícil a situação? Para você é impossível? Os seus recursos se esgotaram? Você não sabe mais o que fazer? Descanse o seu coração em Deus nessa noite. Deus continua sendo Deus na sua vida. Deus continua sendo o Senhor da sua história. E não é o tempo, nem os problemas, nem as circunstâncias que irão impedir o agir de Deus em nossa vida. Você crê nisso? Você acredita nisso? Então cultue a Deus com todo o seu ser. Não ofereça a Deus qualquer coisa, qualquer oferta, qualquer louvor, qualquer palavra. Ofereça a Deus o que você tem de melhor. Renda ao Senhor o melhor que você tem. E Deus será glorificado em sua vida. Quem recebe essa palavra nessa noite? Aleluia! Bendito seja o nosso Deus!